A paz seja convosco, amém? A paz seja convosco, amém? Vamos para a palavra do Senhor, um momento muito importante também no culto. E eu não sei se vocês acompanharam, mas os cultos de quinta-feira, eles tiveram uma temática. E essa temática foi sobre família. E então, todos os cultos, nós tivemos uma ministração sobre família. E começou com o pastor Cláudio, né? Ai, meu Deus. O negócio começou a falar aqui. Enfim, começou com o pastor Cláudio, ele falou sobre família também. Depois veio o pastor Valério, o pastor Cláudio trouxe 2 ministrações, e ele falou sobre as investidas do inimigo na nossa família, né? Como nós devemos guerrear, enfim. E o pastor Valério, ele falou sobre a necessidade, de se arrumar a casa. E hoje nós vamos terminar essa série de mensagens que foi sobre família. E eu, orando a Deus e pensando, né, no que falar, me veio ao meu coração falar sobre paternidade. Um tema um pouco difícil, já vou dizer, vou chorar, né? Claro, né? Óbvio, vou chorar. E vamos lá. Vou falar sobre paternidade, o Senhor colocou no meu coração. Até quando eu compartilhei com o pastor, né? O pastor falou, você vai? Eu falei, vou. Entendo que chegou o momento. Vou chorar porque sou emotiva mesmo. Né? Já sou emotiva com tudo, imagina com esse tema. E o Senhor, quando o pastor Cláudio falou, um tempo atrás, que iria ter uma série de ministrações sobre família, eu pensei, na hora que ele falou, falei, meu Deus, só falta para mim cair justamente sobre pai. Quer ver que para mim vai cair justamente esse tema? E não foi assim, né? Cada um foi ministrando, não teve um tema específico para você, era sobre família. Mas o Senhor, vê como é, o Senhor me incomodou para falar sobre isso. Um tema um tanto quanto delicado, o pastor Cláudio está até ali. Um tema um tanto quanto delicado, mas o Senhor me trouxe no meu coração que já estava no tempo de falar sobre isso. Já chegou o tempo de se falar sobre isso. E aí me veio à mente paternidade, né? Trazendo à luz da Bíblia, paternidade, a paternidade de Deus, porque nós temos 2, né? Se nós formos pensar, 2 paternidades, a paternidade de Deus, do nosso Deus Pai, e a nossa paternidade terrena, não é verdade? Nosso Pai aqui na terra. Nós temos aí 2 paternidades. E aí eu fiquei pensando, né, no que falar, como seria abordar esse tema tão delicado, e vocês vão entender no decorrer da mensagem o porquê. E o Senhor foi me conduzindo. Em meio a muitas lágrimas, o Senhor foi me conduzindo. E o Senhor me disse, filha, você tem um pai, o Abba Pai. Aquele que é o seu pai, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa, aquele que não nos rejeita, aquele que não se distancia de você, aquele que está presente em todos os momentos. É o nosso Deus, o nosso Abba Pai. E nós temos um pai aqui na terra também. Nós temos um pai aqui na terra. E, às vezes, esse pai aqui na terra não é exatamente como você sonhou. Não é exatamente como você idealizou a figura do pai. Não é aquilo que você tinha idealizado sobre um pai, mas é o seu pai. E a Bíblia nos diz para honrar pai e mãe. Não é verdade? Porque para nós prosseguirmos na nossa história, nós temos que honrar os nossos pais. E independente do que tenha acontecido, se você tenha sido abandonado, se você tenha sido rejeitado, se você tenha sido violentado, se você tenha sido excluído, ou se, na verdade, você nem tenha conhecido o seu pai biológico. Por quê? Isso acontece. Às vezes você não conheceu o seu pai biológico. Às vezes você ainda está à procura do seu pai biológico. Mas você
também tem um pai aqui. Você tem um pai aqui na terra. Mas maior do que tudo é o seu pai que está no céu. Maior do que tudo é o seu Pai Celestial, é o Abba Pai. E às vezes nós temos, nós colocamos na nossa cabeça, nós olhamos para essa figura de Deus mesmo, tão distante, não é verdade? Às vezes você só vê Deus Pai como um Senhor, como algo muito distante. Mas Ele é aquele Pai carinhoso, é aquele Pai que te pega no colo, é aquele Pai que enxuga as suas lágrimas. É aquele Pai que está contigo em todos os momentos. Então esse é o nosso Deus. E ali em João, não é ainda o nosso texto-chave, mas em João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho por mim e por você. Existe amor maior do que esse, do que o Deus, o nosso Pai, ter dado o seu Filho pela minha vida e pela sua vida, para que nós fôssemos o quê? Salvos. E eu gostaria que a igreja abrisse ali a palavra do Senhor em 1 João 4. E nós vamos ler alguns versículos. 1 João 4. Eu estou com a Bíblia NVI. 1 João 4 diz o seguinte no versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito. 1 João 4, 9. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Agora o versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Agora o 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E agora, para finalizar, o 15, e diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E o 19, para finalizar realmente: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, Ele enviou o seu Filho por mim e por você. Não existe amor maior do que esse. E talvez você esteja dentro da casa do Senhor. Talvez você esteja dentro da casa do Senhor, caminhando aqui, dia após dia, mas não entendendo a grandeza desse amor, que é o do nosso Abba Pai. Assim como foi com o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, não precisa abrir. O irmão do filho pródigo, ele estava dentro de casa com o pai, mas ele não entendia, ele não entendeu o verdadeiro amor. Ele não entendeu o amor do seu pai. Porque quando o filho pródigo volta, o filho perdido volta para casa e o pai dá aquela festa, se alegrando que um perdido regressou, o filho que esteve todo aquele tempo junto, ele questiona. Ele fala, mas eu estive aqui o tempo inteiro e o Senhor nunca me deu um novilho, nada. E o pai diz, você tinha tudo. Você estava comigo. Tudo que é meu é seu. E é assim que o Senhor nos diz hoje. Tudo que é dele é nosso. E por que que muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós temos dificuldade de acessar o nosso Pai? Por que que existe essa dificuldade de entender o amor grandioso do Senhor? Porque talvez a falta de paternidade que você tenha tido com o seu pai terreno esteja influenciando nesse quesito.
Talvez o fato de você ter sido abandonado pelo seu pai terreno, ter sido esquecido, ter sido rejeitado, ou pelo simples fato de você não ter conhecido seu pai, esteja te dificultando acessar o nosso Abba Pai. Talvez tenha ficado uma lacuna, uma ferida tão grande, que você aprendeu a esconder aquilo, que você aprendeu a deixar aquilo guardado, ali num cantinho, sem mexer, porque é mais fácil caminhar assim. Mas o Senhor hoje tem cura. O Senhor hoje tem cura na nossa alma. O Senhor, Ele está aqui para nos curar, para dizer: filho, você é o meu filho. Você é o meu filho. Você é aquele com quem eu sonhei. Você é aquele com quem eu projetei as melhores coisas. Você é sim um filho escolhido. Você é sim um filho amado. Você é sim aquele que, antes de você chegar no ventre, você já tinha sido escolhido. E o Senhor diz a Jeremias, ali em 1 Jeremias 5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas de nações. E isso vale para ele, vale para nós. Antes de nos formar no ventre, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos cuidou, o Senhor nos livrou. Então, se você está aqui hoje, é porque o Senhor, Ele tem algo contigo. E se existe algo no seu coração que ainda te machuca no tocante à paternidade, você está aqui para ser curado. Se você está ouvindo essa mensagem em qualquer lugar, você está para ser curado. Curado e liberto, porque não tem como acessar tudo que o Senhor tem para nós, se você não estiver curado. Se você não estiver totalmente curado e acessando tudo que o Senhor tem para você. É impossível que seja completo se você não estiver curado e liberado perdão. E nós vamos falar um pouco sobre Ismael. Se você puder abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta lá em Gênesis 21, do versículo 8 em diante. Nós vamos falar um pouco de Ismael. Ismael, filho de Abraão. E diz, um pouco, só para contextualizar, um pouco antes, ali no versículo 16, o Senhor já havia falado com Abrão, que ainda era Abrão, que iria lhe dar um herdeiro. Ele até achava, né, que seria porventura seria o servo, enfim, mas que ele teria um herdeiro. Mas, como às vezes nós queremos dar um jeitinho em tudo, né? Sara veio ali para querer dar o seu jeito. E aí nós vamos entender um pouco como é que chega Ismael nessa história. E ali em Gênesis 21, a partir do versículo 8, diz: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Isaque, o filho, né? O filho da promessa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, que é Ismael, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará não herdará com o meu filho Isaque. E continua. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenta a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. E continua. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. E os colocou nos ombros dela e a despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Betseba.
Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, dali aonde ele está. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Olha que história fantástica. Ismael nasce filho de Agar e Abraão tem que tomar uma decisão. Ele precisa abandonar o menino. O pai terrestre, o pai daqui da terra, precisa abandonar o seu filho. E assim ele o fez. Só que o Senhor, que nunca nos abandona, o Senhor fez o quê? Disse: não se preocupe, porque eu cuidarei deste menino. Não se preocupe, porque dele farei uma nação. Não se preocupe, porque eu estarei com ele. E às vezes isso pode ter acontecido com você também. Você pode ter sido abandonado, não nesse contexto. Talvez você tenha tido o teu pai, tua mãe, casados ali, e de repente seu pai foi embora e nunca mais voltou. De repente, o seu pai te deixou. De repente, o seu pai mora dentro da sua casa até hoje, mas é como se ele não existisse. Porque ele te ignora, porque ele não olha para você, porque ele não cuida de você. Muitas coisas, muitos talvez podem ter existido na sua vida. Muitas coisas podem ter existido e você se sente abandonado. Abandonado, esquecido, uma pessoa até mesmo rejeitada. Muitas coisas podem ter acontecido. Isso não só para a mãe, porque o tema foi paternidade, mas isso envolve também, isso não só para os pais, mas também envolve mãe, enfim, a pessoa que ficou para cuidar de você. Às vezes seus pais morreram e você teve alguém para cuidar de você, e essa pessoa também te abandonou. E você se vê nesse deserto, você olha e você está neste deserto, assim como Ismael ficou no deserto. Mas existe um Deus que se levanta para dizer que Ele cuida. Existe um Deus que se levanta para dizer que Ele é o seu Pai. E eu vou te contar uma história de uma menina que tinha uma família normal. Tinha o pai, tinha a mãe, tinha uma irmã e ela. 4 pessoas. E ela vivia ali com a sua família em uma determinada cidade de um estado. E, de repente, o seu pai, ela ainda saindo da fase criança para entrar na fase de adolescente, e a sua irmã ainda saindo da fase de bebê para entrar ali na fase de uma criança. E o seu pai disse para sua mãe o seguinte: olha, nós vamos nos mudar. Nós vamos nos mudar de cidade. Nós vamos para uma cidade que tem aí 500 quilômetros à frente. Bem distante. Nós vamos nos mudar para um lugar bem distante. E assim foi. O pai falou com a mãe concordou, enfim, tudo bem. A mãe pede transferência, porque era funcionária pública, e pede transferência e vai para essa cidade, que era na cidade dos avós materno dessa menina. E a mãe fez o quê? Como ainda iria a mudança, iria todas as coisas, a mãe fez uma mala de roupa, como qualquer pessoa que vai viajar, não é verdade? Você leva toda a sua casa? Não, você leva uma malinha, né? Com as roupinhas que você vai precisar passar no momento ali, no primeiro momento. E a menina e a mãe e a irmã foram para essa outra cidade, para a casa dos avós. E passou um dia, e passou 2 dias, e passou 3 dias. E os dias foram passando. E esse pai nunca chegou. E esse pai nunca foi ao encontro dessa família. O pai nunca chegou.
E aí você pode estar se perguntando, meu Deus, será que o pai morreu nesse meio, nessa história? Não. O pai nunca chegou, porque ele não iria. Desde o início, ele nunca iria. Ele não iria. E aí ficou a mãe, a filha mais velha, que era ainda uma adolescente, e uma criança, quase um bebê, na casa dos avós. E essa menina que tinha tudo, tinha uma vida confortável, tinha uma casa grande, tinha uma vida confortável, quando se vê, perdeu tudo, não tem mais nada. Mora na casa da avó, sua mãe teve que logo se recompor, porque tinha 2 filhas para sustentar, e quando bem se percebe, chega a notícia que na sua casa, onde essa menina vivia, naquela cidade que eu falei para vocês, a quilômetros de distância, o seu pai já tinha estabelecido uma nova família naquele lugar. Naquela casa. Já existia uma nova família ali residindo com ele. Então, ele nunca iria para aquele lugar. E você pode estar se perguntando, e como que essa história acabou? Essa história está aqui. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Meu pai nunca chegou. Ele nunca foi para aquela cidade. Porque desde o início ele não iria para aquela cidade. E aí, assim, como Ismael foi abandonado num deserto, eu também me vi em meio a um deserto. Imagina que de um dia para outro você perde tudo que você tem e vai morar na casa da sua avó. E minha mãe trabalhou, passou em um outro concurso, e aí construiu uma casa no fundo da casa da minha avó, para a gente não ficar morando só em um quarto, e a gente ficou morando no fundo da casa da minha avó. Em uma casa, que eu nem sei se o nome aqui é o mesmo, mas que se chama edícula, né, no fundo, que tem um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E assim nós ficamos. Mas o Senhor, Ele foi provisão. O Senhor, Ele foi provisão. Ali como está em Deuteronômio 1:31 diz: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai que carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Obrigada, pastor. Até chegarem a este lugar. O Senhor os carregou, aquele povo. O Senhor carregou com mão forte. O Senhor deu maná quando foi necessário. O Senhor estava com aquele povo. E o Senhor estava conosco também. Em todo o tempo o Senhor estava conosco. E nada nos faltou. Porque o Senhor é a nossa mão forte. O Senhor é aquele pai de amor. Porque se o seu pai terreno faltar, falhar, te esquecer, te abandonar, você tem que se lembrar que você tem um pai, que é Deus, é o Abba Pai, o querido Deus, aquele que está conosco em todos os momentos, aquele que não vai te decepcionar, aquele que não vai marcar dizendo que vai e não vai. É aquele que vai, é aquele que está, é aquele que caminha com você, é aquele que te pega no colo, como aqui foi lido. Te pega no colo, como um pai pega uma criança. O pai não coloca uma criança perto do peito para guardar, para segurar, para ninar. É assim que o nosso Deus faz. E eu quero te dizer hoje que não permita que a ação do outro impeça você viver o que Deus tem para a sua vida. Não permita que a ação de uma outra pessoa impeça você de viver aquilo que Deus tem para você viver. Porque talvez eu poderia ter ido para outros caminhos. Eu poderia não estar aqui, mas o Abba Pai, Ele me sustentou. O Abba Pai me segurou e hoje eu estou aqui. E se eu estou aqui é porque você também pode tomar posse disso. Porque você também pode ser curado, assim como eu fui.
Porque parece difícil, né? Você imaginar, de repente, lá na sua casa, onde você morava, suas coisas, ali ainda. E outra família estabelecida no seu lugar. Outra família ocupando o seu lugar. Com as suas coisas, inclusive. Usando as suas coisas, inclusive. Mas o Senhor, Ele nos levanta. Talvez você não tenha sido abandonado. Talvez essa não seja a sua história. Talvez você tenha sido esquecido. Talvez você tenha sido preterido. Talvez você tenha sido preterido por outra pessoa em algum momento. Assim como aconteceu com Davi. Lembra da história de Davi lá em 1 Samuel? Deus tinha falado com o profeta Samuel para ele ungir um novo rei. E quando ele chega na casa de Jessé para fazer o sacrifício, para que isso acontecesse, o pai chama todos os filhos, menos Davi. O pai vai chamando filho a filho e não chama Davi a princípio. Ali ele foi preterido. Mas Deus, que nunca nos esquece, Deus, que quando Ele determinou algo para a sua vida, para você viver algo, você vai viver, porque é o que Deus tem estabelecido para você. Se você não sair dos caminhos do Senhor, você vai viver. O Senhor, Ele fala, né? Você vai viver. E aí Samuel, o Senhor fala, não é nenhum desses. E Samuel, olha, não é nenhum desses. Tem mais alguém? E aí o pai diz, tem mais um que está lá no campo. Talvez nem dando muito nada por Davi, não é verdade? Olha, tem um que está lá no campo. Quer mesmo que eu chame? Né? Isso eu estou colocando por minha própria fala. E aí vem, e é ele. É aquele que era o desacreditado. É aquele que era franzino, que era pequeno. Era aquele. Porque o Senhor tinha algo com ele. O Senhor tinha determinado, mesmo ele sendo preterido, mesmo ele sendo esquecido, o Senhor tinha algo com Davi. E assim é na nossa vida. O que o Senhor tem determinado para nós vivermos, independente de quem se levantar no seu caminho, ou se o seu pai te esquecer aqui na terra, existe um Pai, que é o nosso Deus, Ele não nos esquece. Glória a Deus por isso. E isso aconteceu comigo também. Porque, como eu disse, meu pai já tinha estabelecido uma nova família na nossa casa. E ele fez uma opção por aquela família e nos preteriu. Mas Deus, como eu também já te disse, que não nos deixa, que não nos abandona, que é provisão no deserto, Ele levanta meu avô. Meu avô passa ali a desenvolver o papel de pai na nossa família. Meu avô se levanta forte e começa a cuidar de nós como um pai, como um verdadeiro pai. E cuida, né, de nós. E Deus, como sabe de todas as coisas, irmãos. Às vezes nós não entendemos por que nós passamos por algumas situações, por alguns problemas. Mas Deus sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 1 hora, amanhã. Deus já sabe. E aí meu avô fala para minha mãe o seguinte, olha, eu acho que está na hora dessa menina tirar, isso eu já era, né, já estava adulta, já tinha 18 anos. E meu avô fala assim, olha, eu acho que está na hora dessa menina tirar, que ele me chamava assim, né? Está na hora dessa menina tirar a carteira de motorista dela. E aí minha mãe, com muita dificuldade, conseguiu, pagou e eu fiz minha carteira, né, de motorista. E eu me lembro que meu avô me ensinava, eu até quebrei o carro do meu avô, estava me lembrando hoje de tudo. E eu aprendi a dirigir. E aí, quando a gente foi buscar a carteira de motorista, não sei se é assim ainda hoje, mas você ia no lugar que você fez a autoescola, né, na sua autoescola. Quando eu fui buscar, que eu fui entrar no carona, meu avô falou, não, a partir de hoje o seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui na direção. Porque o Senhor já sabia o que iria acontecer.
Meu avô falou, a partir de hoje, o seu lugar é na direção. Porque Deus já sabia que logo, pouco tempo depois, eu iria estar na condução da minha família. E pouco tempo depois, meu avô morre. E aí eu tenho a minha segunda perda. Meu avô morre em um acidente de carro. E quem era a única pessoa que dirigia? Eu. Então, era Ximene para tudo. Ximene vai no médico, Ximene leva a criança na escola, Ximene vai no trabalho, Ximene vai no banco com a avó, Ximene vai comprar isso, Ximene. Era Ximene para toda a família. Veja como Deus faz. Deus vê lá na frente. E Deus sabia. Deus iria levar meu avô e teria que ficar alguém ali. Alguém que seria a coluna daquela família. Mesmo sendo uma pessoa tão jovem, o Senhor me levantou ali. E eu tive a minha segunda perda, mas o Senhor, mais uma vez, Ele esteve com a sua mão forte e estendida sobre a minha família. E lá em Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Dele recebo ajuda. O meu coração exalta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Dele eu recebo ajuda. E foi assim que o Senhor fez. O Senhor me ajudou. O Senhor ajudou a minha família e assim nós fomos vencendo. Muitas coisas aconteceram. É impossível contar aqui em 40 minutos tudo o que aconteceu, tudo o que nós passamos, mas uma verdade é, eu tive uma paternidade disfuncional. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre paternidade disfuncional? É quando você não tem uma paternidade normal. Quando seu pai não é aquela figura que você sempre esperou, quando não é aquela pessoa que provê, quando não é aquela pessoa que cuida, que ama, que está junto, você tem uma paternidade disfuncional. E quando você tem uma paternidade disfuncional, essa questão pode te levar a viver, a sentir algumas coisas. E eu elenquei aqui 3 coisas. Você pode ter falta de identidade. Falta de identidade. É isso, irmãos. Você não sabe quem você é. E aí você pode ir para qualquer lado. Porque quando você não tem a sua identidade firmada no Senhor, que você é filha. Porque seu pai pode ter morrido também, você não ter nem conhecido seu pai, às vezes ele foi embora antes mesmo de você nascer, mas gerou em você uma paternidade disfuncional. E aí você pode ter a sua identidade, uma falta de identidade. E essa falta de identidade, ela pode te levar para qualquer caminho. Ela pode te levar para qualquer lugar. E normalmente te leva para longe de Deus. E normalmente te leva a questionar o Senhor e a te afastar do Senhor. Ou então você pode ter, segundo requisito, insegurança, medo. Sabe aquela pessoa insegura que está sempre precisando da comprovação do outro? Sabe aquela pessoa que é insegura e tem que sempre pedir amém para o outro? Sempre você tem que viver pedindo amém para uma pessoa? Porque você é inseguro, tem medo a tal ponto que você não consegue fazer as coisas simples. Você sempre tem que ficar pedindo a anuência de alguém. Quando, na verdade, o único que você deve pedir a anuência é do Senhor. É Ele quem tem que te aprovar. Não é o outro que precisa te aprovar. E isso leva a muitas coisas. No caso das mulheres, às vezes, a procurar um marido, a ter um marido, ou aguentar uma violência doméstica em casa. Porque você teve uma paternidade disfuncional. E aí você acha que aquilo é o normal. E, em terceiro lugar, a inferioridade. Você se acha inferior às outras pessoas. Você olha e sempre acha que não vai conseguir. Você olha e sempre se acha o mais feio, o que não consegue, o que não avança, o que as coisas não dão certo. Por quê? Você teve uma paternidade disfuncional. E aí você não acredita no seu potencial. Porque você pensa, se até o meu pai me abandonou, como é que eu vou conseguir fazer isso aqui? Como é que eu vou dar conta disso?
Porque você não conhece a sua verdadeira identidade, que é a sua identidade de filho. É a sua identidade de filha. E para que você não carregue essa paternidade disfuncional, porque ela não é sua, a atitude do outro não pode influenciar naquilo que o Senhor tem para você. Você precisa liberar perdão. E antes, lá em 1 João 3:1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Sermos chamados de filho. Ele deu o seu filho. Nós estamos aí às portas da Páscoa, às portas do culto domingo, de sermos chamados de filho. Ele entregou, o seu filho estava ali, entregue pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar coisas maiores em Deus. E para você viver isso tudo, você precisa liberar perdão. E eu li um trecho em um livro que dizia algo muito interessante. Ele dizia: você é o projeto mais precioso. Mesmo que você se veja como um projeto inexistente, o Senhor te vê como precioso. Deus já vê, Ele já olha para a sua vida transformada. O Senhor, Ele não desiste de você. Mesmo que às vezes você mesmo já tenha desistido de você, o Senhor, Ele não desiste de você. Mesmo que os seus planos tenham sido frustrados, o Senhor te levanta hoje e diz: eu tenho planos maiores para a sua vida. Eu tenho planos melhores para a sua vida. Mesmo que você se veja quebrado, destruído, o Senhor, Ele te diz que Ele é o oleiro. Ele é o oleiro e Ele te molda novamente. Ele te reconstrói. Não importa em quantos pedaços você tenha ficado. Não importa o tamanho da sua ferida. Mas o Senhor é aquele que sara. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que realmente nos transforma. Em Isaías 64:8, eu até falei sobre isso hoje, diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. O Senhor, Ele é o oleiro e nós somos o barro. Se permita ser um barro na mão do oleiro. Se permita ser moldado. Se algo te atacou, se algo te feriu, se você tem uma ferida na sua alma, se permita ser reconstruído. Se permita deixar que o Senhor te molde novamente e te entregue nas suas mãos hoje a sua identidade de filho. Que você possa pegar nas suas mãos a sua identidade de filho. Mas para você alcançar tudo isso, você precisa liberar perdão. E perdoar não é algo fácil, irmãos. Não é algo fácil. Não é algo que você durma e acorde e tá, perdoei. Não é perdoar da boca para fora, não. É perdoar verdadeiramente. É você perdoar ao ponto de você lembrar e você não sentir mais dor. Porque lembrar, você vai lembrar, irmãos. Porque a gente não vai passar uma borracha e vai esquecer. A não ser que o Senhor faça, amém? Porque o Senhor, Ele pode fazer, não é? Ele pode colocar no mar do esquecimento e você não se lembrar nunca mais. Mas normalmente a gente acaba lembrando. Mas é você lembrar sem dor. E por muito tempo eu busquei isso. Eu busquei ser curada na minha alma. Eu busquei liberar perdão. Eu busquei muito. Muito, muito, muito. O pastor Valério já pregou sobre isso, já ministrou há muitos anos atrás. E eu buscava muito, porque eu aprendi que para você acessar coisas maiores em Deus, você precisa liberar o perdão. Para você viver
algo maior no Senhor, você precisa liberar perdão. Para você mergulhar no que o Senhor tem para você, que é algo grande, você precisa liberar perdão. Porque senão você vai ficar aqui no mediano. E eu acredito que ninguém queira ficar no mediano, amém? Você quer viver algo maior no Senhor, então você precisa liberar perdão. Mesmo que aquilo te cause dor. Mesmo que você tenha que mexer, remexer em algo que te machuque. Você precisa liberar perdão. Porque o perdão vai te tirar desse lugar raso e vai te levar para o profundo com o Senhor. E eu queria muito. Eu não queria viver o mediano. Eu nunca gostei dessa situação mediana. Eu queria mergulhar no profundo com o Senhor. Afinal, eu já era crente. Já conhecia a palavra. E eu queria ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Eu queria que o Senhor se revelasse. Eu queria chegar ao ponto de ouvir a voz do Senhor. E eu sabia que com isso eu não iria conseguir. E aí eu busquei, clamei, me derramei aos pés do Senhor. Sempre que tinha qualquer coisa falando sobre perdão, eu estava lá. Porque eu queria, porque não era simplesmente falar da minha boca assim, Deus, eu perdoo meu pai. Não, era viver aquilo. E aí eu fui para um seminário e ali eu vivi essa experiência. Ali eu tive o meu encontro face a face com o Senhor. Ali eu fui tocada verdadeiramente. Foi uma construção, irmãos, até aquele dia. Porque todos os dias, ou não vou dizer todos os dias, mas por muitos dias, eu plantava isso na minha própria vida. Eu declarava que eu queria aquilo. Porque eu sabia que eu queria viver algo novo com o Senhor. Eu queria mais do Senhor. Você tem que querer viver algo novo do Senhor. Tem que partir de você. Não é do outro, é de você. E eu fui para o seminário. E aí, no seminário espiritual, ali eu pedi muito para o Senhor. E em um dos momentos do seminário, o Senhor me curou. E em um dos momentos do seminário, o Senhor me curou. Eu senti um abraço verdadeiro de Deus. Eu senti um abraço verdadeiro. E eu senti ali, naquele momento, que ali eu estava liberando perdão para o meu pai. Ali eu estava pronta para viver tudo que o Senhor tinha para a minha vida. E ali eu senti exatamente o Senhor me tocar e me levar para algo maior. Era como se o Senhor dissesse, agora sim, agora você está pronta. Agora você vai mergulhar no profundo. Agora você vai entender a profundidade do meu amor. Mas eu tive que caminhar até ali, e não foi fácil. E aí, eu entendi que eu deveria ligar para o meu pai e pedir perdão para ele. Porque, com certeza, se ele me feriu, eu também feri. Não é verdade? Porque, às vezes, a gente só acusa o outro, mas a gente não olha para as coisas que a gente faz. E aí, eu liguei para o meu pai e pedi perdão para o meu pai. E eu tive que ser muito forte. Deus, realmente, ele tinha me curado, porque senão eu não teria pedido. Porque sempre, ou às vezes, quando a gente conversava pelo telefone, a gente brigava. E aí, naquele dia, quando eu falei que tinha me mudado, morava em Recife, enfim, aí ele já veio logo com a graça. Tá morando em qual favela? Tá morando aonde? Ai, Deus. E ali eu tive que respirar, resgatar tudo que eu tinha vivido no seminário naquele momento e falar, pai, eu te perdoo. E ele, muito sarcástico, como sempre foi, ele diz, me perdoar, mas eu nunca fiz nada. Como assim você está me perdoando? Eu nunca fiz nada. Eu falei, não, eu te perdoo por qualquer coisa que você tenha me feito, eu te perdoo. E eu peço perdão por qualquer palavra que eu tenha te dito e tenha te ferido, por qualquer coisa que eu tenha feito. Eu também peço perdão. E ali eu entendi, naquele momento, que o Senhor tinha me liberado, né? No seminário ele já tinha me dito, mas ali foi o selo. Ali foi o selo. E talvez você não tenha essa oportunidade de ligar para quem te feriu. Talvez essa pessoa já tenha morrido. Talvez você não tenha essa oportunidade. Mas se você tiver, peça perdão e perdoe quem te feriu. Porque só assim você vai atingir um nível maior com o Senhor.
E assim foi. E em Marcos 11, 25 diz: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. E é possível, irmãos. É possível porque eu estou aqui de pé. É possível. Eu estou aqui de pé te contando um pouco da minha história, que não é nada perto de tudo que aconteceu. Mas um pouco da minha história. E aí você pode pensar, mas eu já fui xingada. Eu também já fui xingada pelo meu pai. Mas eu também. Mas tudo aquilo ficou para trás. Porque quando eu liberei perdão, eu entendi a grandiosidade do Senhor. Quando eu liberei perdão, eu entendi aquilo que o Senhor fala aos nossos corações sobre amar. Sobre você amar o seu Deus. E não é você transferir paternidade, é você entender que você é filha e que Deus te ama. Que você é filha e que você não vai mendigar nada para ninguém, porque Deus te ama. Você não precisa da aprovação de outras pessoas, porque Deus te ama. Você não precisa ter uma dubiedade da sua identidade. Você não precisa ter questionamentos sobre quem você é, porque Deus te ama. Você não precisa se sentir uma pessoa inferior, porque Deus te ama. Você não precisa ter uma baixa autoestima, porque Deus te ama. É o Senhor quem nos ama. E o perdão, irmãos, para nós caminharmos para o final, o perdão, ele fala mais sobre você do que sobre a pessoa que foi perdoada. Você sabia? Eu estava estudando um pouco sobre o perdão, e o perdão é um ato de amor que você tem. O perdão é você pedir misericórdia para o Senhor, para que você consiga fazer. E o Senhor, ele vai te dar todas as ferramentas. E o perdão, ele fala mais sobre o outro, sobre quem te ofendeu, do que sobre você. O perdão, ele vem para te sarar. O perdão, ele vem para te curar. O perdão você está liberando para o outro, mas é para você ser livre. Porque quando você não é livre, você vive preso. Você vive em uma cadeia preso, mesmo que você não ache que seja, mas você vive. Você dá legalidade para o inimigo agir na sua vida. Lá em 2 Coríntios 2, o versículo 10 e 11 diz: Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Agora vê esse final. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Entendeu? Se você não perdoa, você está dando legalidade. Você está deixando uma porta aberta. Infelizmente. Porque Satanás, ele quer destruir as nossas vidas. É isso, ele quer destruir. Ele quer que você não caminhe, ele quer que você não avance, ele quer que você não alcance coisas maiores. Mas o nome do nosso Deus é poderoso, amém? O nosso Deus, ele é poderoso. E quando nós perdoamos, quando nós avançamos, nós caminhamos para Cristo. Nós ficamos cada vez mais junto do Senhor. Porque nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E lá em Efésios 4:32 diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha o que Paulo diz: seja compassivo, seja bondoso, perdoe. Irmãos, está repleto de versículos, de passagens na Bíblia sobre o perdão. Aqui eu trouxe só alguns. Mas é para dizer que o perdão é um ato de amor. É um ato que você está liberando. É algo que você está fazendo. É um passo que você está dando. Você está dizendo: sim, Deus, eu quero mais de ti. Eu quero viver mais contigo. Deus, eu estou perdoando porque eu quero ser curado. Eu quero verdadeiramente ser tratado. Se você só perdoa da boca para fora, você continua com uma ferida aberta. E aquela ferida, ela forma casquinha, e quando aquela casquinha sai, o
Que é quando você vem num culto como esse, aquela casquinha sai e a ferida arde de novo. Por quê? Porque falta o perdão. Porque falta a cura verdadeiramente. E é como eu falei, eu tive a oportunidade de falar isso para o meu pai, mas se você não tem essa oportunidade, declara o perdão, lança o perdão, peça para o Senhor para que você perdoe verdadeiramente, para que você viva de fato livre, para que você seja livre, porque o perdão ele nos liberta, o perdão ele nos leva a um nível além com o Senhor. E era sobre isso que eu queria falar hoje com você, sobre paternidade. E queria pedir para que você ficasse de pé nesse momento, para que nós pudéssemos fazer uma oração. Uma oração, na verdade, entregando, todo esse mês que nós oramos pelas famílias. E aí eu convido a pastora Claudianice, o pastor Valério, o pastor Cassiano, o pastor Cláudio, para estarem aqui, para que nós pudéssemos orar, entregando, porque foi um mês bem intenso, Eu não sei se você passou por alguma coisa na sua família, mas foi um mês bem intenso, porque todas as vezes que nós nos propomos a orar para a nossa família, a buscar, a libertar, para buscar libertação, buscar cura, orar para que pessoas sejam salvas, o inimigo ele se levanta, não é verdade? Ele tenta nos impedir de acessar aquilo que o Senhor tem já determinado para nós. E esse tema foi muito desafiador na minha vida, porque é como eu contei aqui para vocês. É algo que realmente precisava ter o tempo certo de falar. E eu entendi que realmente o tempo é esse. E quando o pastor falou, eu ainda fiquei, Pensei na hora, falei, meu Deus, será que o pastor está falando isso? Que Deus pode estar falando através da vida dele, e ele está querendo me dizer, Ximene, pensa direito. Mas eu entendi que era o tempo. Em meio às muitas lágrimas, mas é o tempo. É o tempo porque eu decidi viver algo novo na minha vida. É o tempo porque naquele momento em que eu decidi perdoar e viver algo novo, o Senhor superabundou na minha vida. O Senhor superabundou na vida da minha família. Porque tudo aquilo que é travado, que é seguro, o Senhor vai, ele caminha contigo, ele anda, ele te mostra, ele se revela com coisas novas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque o Senhor, ele nos dá hoje a oportunidade de pedirmos perdão e de liberarmos perdão para quem nos feriu. E isso, irmãos, pode não ter sido seu pai, nem sua mãe, pode ser outra pessoa, um ex-marido, ou seu marido, sua esposa, um filho, enfim. Essa é a hora de você orar, mas ora com o seu coração aberto. Libera perdão verdadeiramente. Libera perdão. Seja curado, saia daqui diferente da maneira com que você entrou. Porque isso vai influenciar na sua vida no futuro. Isso vai influenciar na sua família. Sabe a família que você vai constituir? Isso influencia. Hoje eu tenho a minha família, os meus filhos, o meu marido, os meus filhos. E tudo isso influencia. A maneira com que eu educo os meus filhos, tudo isso influencia, porque a gente precisa de maturidade. Amém? Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Eu vou iniciar a oração e depois vou pedir para o pastor terminar. Os pastores aqui, se você sentir no seu coração, coloca a mão aí no seu coração, ora, entrega, perdoa quem precisa ser perdoado, se livra desse peso, que provavelmente deve estar lá dentro da sua cabeça, lá dentro do seu coração.